Muito obrigada. Vou te convidar a sentar. E tem perguntas para o Leandro, gente? Por favor. Reinaldo, Wellington e Jussara. 3 perguntas. Reinaldo, então. Pode levar o microfone, Leandro? Pode levar o microfone. Bom, inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pelo esforço que você tem desenvolvido. Isso é um exemplo muito bom para todos nós. Uma coisa que me chama muita atenção no cálculo, eu tive a oportunidade de trabalhar com cursos de engenharia, né, implantando um curso de engenharia que tinha 2 turmas distintas. Uma que era diurno, onde os alunos de 17 anos, uma lógica, e o mesmo curso noturno com alunos de 30 anos, 40 anos, que é uma lógica diferenciada. Né, curso de engenharia ambiental, que é uma engenharia básica bastante pesada. E, por incrível que pareça, a turma de jovens de 35, 40 não era pior, muito pelo contrário, muitas vezes melhor, eram pessoas que trabalhavam em turnos, etc. A forma que nós montamos os nossos projetos pedagógicos, né, a disciplina de cálculo, então, ela é uma disciplina com uma série de conteúdos. Isso foi colocado uma vez aleatoriamente e foi seguido, e é o modelo de caixinha que a gente tem até hoje. A tua experiência demonstrou que o aluno ele começa um conteúdo e às vezes tem dificuldade, mas no meio do semestre para frente, se ele continuar, a capacidade dele de sair bem nos demais conteúdos é maior e muitas vezes ele é reprovado pelo início. E não porque ele não aprendeu todos os conteúdos. Ele deixou de aprender um conteúdo em um momento que aquele peso da nota não lhe permitiu concluir. Se nós pegássemos uma disciplina de cálculo, por exemplo, e a dividisse, né, em 5 subdisciplinas, ou em 3, não importa esse número, e começássemos a avaliar por conteúdo e não por disciplina, você acha que dessa forma, né, nós conseguiríamos reduzir a retenção ou motivar o aluno a seguir? Esqueça a parte seguinte, não siga, não tem jeito, a nossa estrutura interna, esqueça a parte interna. Ajustar sistema é função administrativa. A pergunta central é, se o aluno pudesse fazer provas por conteúdos e ao cumprir aquele número de conteúdos da disciplina de cálculo 1, por exemplo, ele recebia aprovação na disciplina, que ele gastasse ao invés de 6 meses, alguns iriam gastar 4 meses, outros poderiam gastar 12 meses. Se isso seria uma parte para motivar e reduzir, né, a nossa evasão escolar. Só nesse sentido. Só comentando sobre a questão dos conteúdos, quando eu falo, por exemplo, que um aluno, às vezes ele consegue melhor na segunda prova, terceira prova, a gente não pode deixar de considerar que os conteúdos eles são correlacionados. Então esse aluno, não é que ele não aprendeu aquilo que foi dado, né? Mas assim, esse primeiro momento para muitos realmente é alguma coisa um pouco complicada. Então assim, às vezes a pessoa estudou, né, muitos alunos você vê, a pessoa participa das atividades, tudo não consegue ir bem. Então, agora a separação do conteúdo é algo que é um pouco complexa nesse sentido. A gente até tem discutido lá agora algumas alterações em relação ao projeto pedagógico do curso, né? Eu não sei se seria viável fazer isso, eu não sei como, até porque os conteúdos, eles não são, por exemplo, na parte de cálculo, a parte de limite, ela é às vezes mais rápida do que a parte de derivada de integral. Então, como faríamos isso? Assim, né? Então, eu não sei se seria interessante nesse sentido, mas eu acho que isso é algo que a gente pode discutir, mas não sei se seria a solução, porque eu não vejo assim, existe essa discrepância realmente entre a matemática do ensino básico para a matemática do ensino superior, mas eu não sei se é a questão dos conteúdos, a separação em si, o caminho para a gente conseguir reverter isso. Que a disciplina é densa, ela é, né? Mas a divisão dela, por exemplo, a gente está discutindo lá, é algo que é difícil de ser feito, é difícil ser implementado isso, por uma série de fatores, tanto do campo didático, como da questão de organização mesmo, mas é algo a ser discutido. Agora, o problema é esse, o problema é que, por exemplo, a disciplina de cálculo 1,
ela acaba interferindo em diversas outras disciplinas, por exemplo. Então, um aluno se ele não consegue, né, cumprir esses conteúdos, teoricamente ele não pode fazer nenhuma outra disciplina, né? Agora, o aluno, aqui se eu não me engano, o aluno que faz Física 1, ele não precisa ter sido aprovado em cálculo, se eu não me engano. Acho que é assim que funciona, eu acho. Mas em Física 1 ele precisa pelo menos ter visto derivado, alguma coisa assim, né? E a Física 1 é no segundo semestre e o cálculo 1 é no primeiro semestre. Se a gente divide os conteúdos assim, então talvez esse aluno para a Física 1 ele vai ter que terminar todos esses outros conteúdos primeiro. Então, aí ele não passando no primeiro dos conteúdos de cálculo, ele não vai conseguir ver os outros. Consequentemente, isso pode gerar um impacto maior para a grade dele. E aí esse aluno que já não está conseguindo formar em tempo razoável, como o Luciano colocou, ele pode ser extremamente prejudicado. Então eu acho que assim, pensar soluções para isso é importante, mas a gente não pode perder de vista também a questão do conteúdo em si, né? A forma como ele é correlacionado. Então essas subdivisões para algumas áreas talvez ela seja mais interessante. Não sei se para o cálculo seria. Antes de passar a palavra para o professor Wellington, só fazer uma parte que a gente já teve essa conversa anteriormente, né, Reinaldo? E a gente adaptou o Regulamento Geral dos Cursos, o novo que vai ser publicado agora, ele já abre essa possibilidade. Para aquelas disciplinas em que for possível, o regulamento permite como macrodisciplina não interligada. Então já está previsto para que se faça um estudo mesmo, né, nos NDEs, e onde for possível, hoje, administrativamente, a gente consegue executar. Bom dia, professor. O que eu achei, rapidamente, o mais interessante da sua palestra é a ideia de monitoramento, automonitoramento através de planilha, né? Uma coisa que eu comecei a mexer em planilha justamente para fazer isso, há uns bons anos atrás. Justamente para você saber como é que está a turma, né? Fazer lá as estatísticas, percentuais e tudo mais. Agora, o que eu queria perguntar é, como você botou ali 4 semestres com as proporções naquelas categorizações, né, aquelas distribuições ali, se não haveria ali um efeito coorte, ou seja, os reprovados, a proporção de reprovados em cada turma. Para cada semestre você pode ter ou seja, não de reprovados, de repetentes, perdão. Ou seja, o percentual de repetentes que você tem em cada turma, e aí você tem os resultados desagregados por essa categoria dicotômica, ou seja, os que são ou primeira lista, calouros ou que nunca fizeram a disciplina, e aqueles que estão fazendo a disciplina pela segunda vez, né? Que talvez isso aí seja uma variável interessante, ou seja, qual é o resultado desagregado por essa variável, né? Ou seja, você tem uma análise dos alunos que são primeiristas, né, que estão fazendo a disciplina pela primeira vez, e o impacto disso nos repetentes e, pelo efeito coorte, o impacto dos repetentes do semestre anterior, de outros semestres, no rendimento dos semestres subsequentes. A questão é o seguinte, que a gente tem alguns problemas em relação a isso. O primeiro, por exemplo, é que muitos alunos que são calouros, né, na verdade não são calouros, né? Essa questão do aluno que faz o Enem e ingressa novamente no curso para limpar o histórico, eu percebi que isso é muito comum. Então, às vezes eu trato o aluno como calouro e ele não, se eu jogar o nome dele no sistema, ele está vinculado a 2 números lá, né? A questão também de que esse aluno que é repetente, qual é assim, vamos pensar nessas categorias, qual é a categoria na qual ele se enquadra? Porque se ele é um aluno, por exemplo, que ele não assistiu aula, como acontece em muitos casos de aluno não fazer prova nenhuma, na verdade ele é tido como calouro, vamos pensar em termos de disciplina. Então é algo interessante, mas é algo que dá muito trabalho. Eu até tentei fazer isso, mas, por exemplo, essa questão do calouro, eu precisaria utilizar do próprio sistema da universidade para identificar isso, e às vezes não é tão fácil assim. Então, assim, a necessidade de fazer essa leitura é importante, mas ela tem uma série de fatores que acabam complicando isso aí, né? Porque até o entendimento de que repetente é esse, né? Porque às vezes
ele também não foi meu aluno. Se ele não foi meu aluno, eu não tenho muito conhecimento sobre a forma como isso aconteceu, e é muito recorrente, né? Apesar de que a turma, aqui por exemplo, eu tenho semestre que eu tive 2 turmas de calouro, semestre que eu tive uma turma de calouro e uma turma de veterano. Só que a turma de calouro, ela tem 50 vagas para calouro, e aí, por exemplo, eu tenho turma com 72 alunos, então 22 são alunos que já fizeram disciplina. Então esse entendimento dos dados a partir dessa visão, ele é algo que é um pouco difícil, mas dá para ser feito, assim, né? É uma boa alternativa, é uma boa dica para ser feito, se pensar. Quem foi a terceira pergunta? Dá para... Quer que eu levante? Bom, parabéns, Alessandro, pelo seu trabalho. E aí, numa fala sua aí, eu percebi uma complementaridade nas nossas dúvidas. Você falou assim, eu não estou tratando aqui do conteúdo específico do cálculo, mas sim das questões sociais ligadas aos alunos, da retenção, etc. E aí isso mostra, se a gente juntar as nossas falas, mostra o quão complexo é esse problema, né? Não é só um problema com relação ao conteúdo do cálculo, com as estratégias de avaliação, com a abordagem da disciplina, mas também com todo o entorno social, cultural envolvido com os alunos, né? E aí a gente não combinou isso, mas eu acho que saiu muito bacana, porque para mostrar as várias faces dessa complexidade aí que é o aluno do primeiro período do cálculo 1. Na verdade, não tem pergunta, não, é mais para chamar atenção para essas coisas, tá? E quando você falou dos alunos que sofrem individualmente, né, com o problema do sair de casa, né, todas essas situações, e aí no coletivo eles percebem que esse problema não é só ele que está vivendo, né, que cada aluno se manifesta de uma forma, mas está todo mundo nessa situação aqui de inexperiência, de novas experiências também. Aí eu fiz uma comparação com isso que a gente está vivendo aqui, né? De repente, cada um de nós, professores, se sente sozinho com o seu problema, né? Com os seus alunos, com a sua turma, e a gente está aqui coletivamente vendo que é um problema de todos nós, né? Cada um conta, tem a sua experiência, os seus problemas, e a gente está aqui coletivizando isso, né? Então eu acho que é uma iniciativa super importante essa aqui que a gente está vivendo, como um primeiro passo de vamos colocar o problema, vamos entender o problema, né? E aí agora, cada um tendo contato com essas informações, com as aflições de cada um, vocês estão com um rico material para começar a pensar soluções coletivas, que não vão vir, né, da Prograde para os alunos, para os professores, mas uma solução construída coletivamente por todos vocês, por todos nós aqui, professores. Eu estou achando muito bacana essa ideia, Linda, parabéns. Tá? Bom, professor, muito obrigado, Alessandro, pela sua fala. Eu gostaria de comentar, mas pelo avançado da hora, várias questões que você colocou, a gente já tem soluções no novo regulamento geral de cursos, como o aluno para abandonar agora vai ficar mais difícil porque o NC vai ser computado como 0. A gente trabalhou a questão da lavagem de CRA que vinha acontecendo, mas como a gente está com o tempo bem avançado já, o horário, aí a gente pretende fazer uma ação em cada uma das unidades acadêmicas, nas 11 unidades, para trabalhar o novo regulamento, e aí a gente detalha mais. Muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. O professor Alessandro é um professor que todo semestre ele entra em contato com a gente para passar o quanto ele conseguiu de melhoria nos índices, e ele fala isso com muita alegria. Eu acho que é essa postura que a gente precisa, a gente querer ver o aluno conseguir e a gente fazer o máximo possível para isso. Agora, se ele vai conseguir ou não, depende também do empenho dele, mas a gente tem que assumir a sala de aula com essa postura de querer ver o aluno conseguir. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho.